Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro e hoje eu estou aqui para um tema de administração pública super relevante, super importante para concurso público. Vamos falar de clientelismo, corporativismo e neocorporativismo. Vamos falar de sistemas de intermediação de interesses ou modelos de intermediação de interesses. Se esse tema está no teu concurso, fica ligado porque vai ser uma aula bem compacta, mas super importante na tua preparação. Pessoal, não deixa de deixar um comentário, deixa um like aqui no vídeo, te inscreve no canal, que com certeza esse canal vai fazer a diferença na tua vida. São aulas super direcionadas, super detalhadas e com muita didática, tá bom? Vamos começar, pessoal. Clientelismo. Quando eu ouço falar em clientelismo, eu penso logo em troca de favor por voto. Isso é o que tem mais. A gente vê a toda hora no noticiário, né? Corporativismo me lembra sindicatos, associações. E neocorporativismo são ONGs, organizações, associações da sociedade civil organizada, atuando em conjunto com o governo para ajudar a formular políticas públicas e ajudar a executar. Vamos ver com calma isso. Mas tudo isso está dentro da lógica de intermediação de interesses. Porque assim, existem os deputados, senadores que estão lá no Congresso Nacional, deputados também estaduais na Assembleia Legislativa, que estão intermediando interesses, tá? Existe a bancada ligada à igreja, a bancada da bala, ligada ao povo, bancada do agro, mas existe, fora essa intermediação aí, uma intermediação de interesses por fora, que são esses modelos aqui. Então, veja bem, intermediação de interesses é um tipo específico de articulação, expressão e defesa de interesses privados, junto às instituições do Estado. Por exemplo, a indústria farmacêutica defendeu os seus interesses, que são interesses privados, junto às instituições do Estado. Tá? Por exemplo, o pessoal do agro, tá? Defender os seus interesses privados junto às instituições do Estado. Só que a sua principal característica, tá? Consiste na utilização pelos atores sociais, que envolve o próprio povo, os políticos, os comerciantes, os industriais, os lobistas, tá? Sua principal característica consiste no uso de quê? De canais de acesso às instâncias decisórias, canais alternativos à representação parlamentar de interesse. Então, existe uma representação parlamentar de interesse. Existe, tá, parlamentares que estão lá no Congresso para defender a igreja, valores conservadores. Existem parlamentares para defender o pessoal das polícias. Existe o pessoal para defender o pessoal do agro. E assim vai. Tem gente que está lá para tentar defender os interesses da cultura, da educação. Ok. Isso é uma representação parlamentar de interesse. Quando você vai fazer sua campanha de deputado, você diz, pelo bem da educação, professor tal que está há tantos anos, beleza. Só que fora essa representação parlamentar, tem um outro tipo de intermediação de interesses, tá? Que passa, tá, por meios alternativos. São padrões institucionalizados de relações que estruturam os laços entre a sociedade e o Estado no Brasil. Por exemplo, através do dinheiro, você repassar dinheiro para uma determinada pessoa em troca de voto.
Isso não é através da representação parlamentar de interesses. Vamos para a primeira forma de intermediação de interesses. É o clientelismo. Segundo o professor José Murilo de Carvalho, esse é o conceito que mais cai em prova. O clientelismo é um tipo de relação entre atores políticos que envolve a concessão de benefícios públicos na forma de emprego, benefício fiscal, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. Exemplos: liberação de emendas parlamentares ou nomeação para cargos públicos pelo Executivo em troca de votos favoráveis dos parlamentares aos projetos do governo. A gente vê isso no Brasil o tempo todo. Você precisa ficar pagando o parlamentar, seja com um orçamento secreto, seja com mensalão, seja com emendas parlamentares o tempo todo, para que você possa uma troca. Isso é um sistema de intermediação de interesse. Tá, você pode raciocinar também em relação ao povo, tá? Que troca o voto pelo asfalto. Também pode, mas é importante você ter este tipo de exemplo na sua mente. Troca, concessão de benefícios públicos. Olha, para você apoiar, eu coloco os seus políticos, a sua esposa, a sua família, nós damos para vocês os cargos lá em tal órgão público. Então, você dá emprego, benefício fiscal e isenções em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. Essa é a mais fácil, clientelismo. Isso é algo que esteve presente desde o começo da administração pública, lá no patrimonialismo, tá? Que é um outro assunto. Bem, a segunda forma de intermediação de interesses são os sindicatos, tá? Então, os sindicatos, para que foram criados os sindicatos? No Brasil, foram criados no governo Getúlio Vargas, lá na década de 1930. O próprio governo criou os sindicatos. Ao invés, tá? Parece ser uma coisa maravilhosa à primeira vista, mas a forma como eles foram criados não tem nada de maravilhoso. Por quê? Porque, na verdade, era uma maneira de, ao invés de tratar com vários trabalhadores, criar uma organização para que o governo possa lidar com uma categoria, um grupo apenas. Esse grupo pode ser um grupo vendido, um grupo pelego, como os sindicalistas chamam, grupo que defenda, na verdade, os interesses do patrão, só pensem no seu próprio bolso, mas para o governo está maravilhoso, porque ele vai tratar só com um grupo que vai intermediar o interesse de toda uma categoria. O governo criou regras, só pode ter um sindicato daquela categoria em cada área. Por exemplo, num município, num estado, não pode ter 2 sindicatos da construção civil, 2 sindicatos dos bancários, não pode, só pode um. É preciso ter eleição, é preciso ter um mandato de tanto tempo, corporativo. Mas o que acontece? Um sindicato é criado para quê? Para defender os interesses da sua corporação, da sua categoria, e defender acima dos interesses de quem quer que seja. Na teoria, pelo menos, o sindicato, tá? Ele é uma corporação que defende os interesses dos seus acima dos interesses de qualquer outro grupo. Os patrões, sindicato patronal, defendem os interesses dele acima do trabalhador e do governo de todo mundo. Dane-se, ele quer saber é da categoria dele. A mesma coisa o sindicato dos trabalhadores. Então, o corporativismo, ele consiste em uma prática de organização social baseada em entidades representativas de interesses de determinadas categorias, como exemplo, sindicatos e associações de classe. Falou em sindicato, falou em associação de classe, pensa em corporativismo. Em seu sentido amplo, o corporativismo pode ser dividido em 2 modelos: corporativismo estatal e corporativismo societal. O corporativismo estatal,
é chamado de corporativismo. E o corporativismo societal, que é o moderno, é o novo, é chamado de neocorporativismo. Muito comum em alguns países da Europa. No Brasil, tecnicamente existe desde o primeiro governo Lula para cá, mas é muito fraquinho ainda o neocorporativismo. No Brasil, nós ainda temos grande presença do corporativismo. Corporativismo estatal. Corporativismo, pensa em sindicato. Falou em neocorporativismo, pensa em sindicato, mas pensa principalmente em ONGs, a sociedade civil se organizando para voluntariamente participar do governo, ajudar. Corporativismo não, é uma coisa obrigatória. É obrigatório ter a intermediação do sindicato na negociação. No corporativismo, o Estado é quem controla e organiza os grupos de interesse. É o próprio Estado, outorgando a eles o monopólio da representação. Só você pode representar os interesses desse grupo e limitando a sua autonomia. Nesse caso, isso aqui já caiu. O Estado é menos dependente da força e organização dos grupos, porque o próprio Estado é que cria os sindicatos. Lá no passado, só mais hoje, mas quem criou lá atrás e criou as regras foi o próprio Estado. Tá? As formas de associação, é livre a associação sindical, desde que cumpra as regras do governo, as regras das leis. Então, no corporativismo estatal, o próprio Estado é que controla e organiza os grupos de interesse, outorgando a eles o monopólio da representação e limitando sua autonomia. Logo, o Estado fica com a faca e o queijo na mão. O Estado é menos dependente da força e organização dos grupos. Já no neocorporativismo, que é o corporativismo societal, os grupos de interesses se formam de maneira independente e voluntária. Palavra muito importante. Falou em neocorporativismo, falou em voluntariado. E o Estado, ele reconhece a importância desses grupos na elaboração de políticas públicas, na fiscalização e na execução. E esses grupos não só participam da elaboração, como eles se comprometem a ajudar. Eles participam de forma voluntária e o Estado reconhece a sua legitimidade para participar do processo decisório. Aí, desse caso, o governo precisa desse voluntariado, precisa. Nesse caso, o Estado é mais dependente da força e organização desses grupos, tá? Pessoal, essa matéria não é uma matériazinha simples, boba, tá? Nem sempre tem como criar muitos macetes, esquemas e simplificar. Você precisa ler. Então, clientelismo, troca de favor por voto. Corporativismo, sindicato, é uma coisa obrigatória, criada pelo governo para defender os interesses do seu grupo acima de qualquer grupo. Neocorporativismo, voluntariado, associações, ONGs, organizações da sociedade civil que voluntariamente participam, tá, do governo para ajudar, tá, e também para assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades e fiscalizar. Falou em corporativismo, falou em sindicato. Falou em sindicato, é algo obrigatório, tá? O corporativismo, olha, esse conceito do Smitter, ele é muito cobrado em prova. É o conceito de corporativismo mais famoso que tem, tá? O corporativismo, sindicato, pode ser definido como um sistema de representação de interesses no qual as unidades constituintes, cada sindicato, são organizadas em um número limitado de categorias singulares compulsórias. Categorias bancários, construção civil, médicos, engenheiros, compulsórios, obrigatórias, não competitivas, porque só pode ter um sindicato da categoria em cada área, hierarquicamente ordenadas.
Existe o sindicato, existe a federação dos sindicatos, existe a confederação. E funcionalmente diferenciadas. Olha só, reconhecidas ou licenciadas pelo Estado. Quando não, criadas pelo Estado. Os primeiros foram criados pelo Estado. Mas hoje tem que ser reconhecido pelo Estado. As quais cada sindicato é concedido a ele o monopólio de representação dentro da sua categoria, em troca da observância de certos controles na seleção de seus líderes e na articulação de demandas e apoio. Ou seja, o Estado reconhece aquela corporação, aquele sindicato, como o único representante da categoria, em troca que o sindicato faça eleições periodicamente, tá? Que respeite determinadas regras. Exemplo, sindicato e associação de classe. Já o neocorporativismo, para reforçar, voluntariado, tá? Voluntário, tá? Voluntário. O neocorporativismo pode ser definido como um modelo institucionalizado de formulação de decisões políticas, na qual as grandes organizações de interesse colaboram. Palavra-chave, hein? Colaboram. Falou em colaboração, é neocorporativismo. Quando você fala em corporativismo, não tem colaboração, meu amigo. Corporativismo foi criado o sindicato para defender a sua categoria acima das outras. Aqui não, é colaboração. As grandes organizações de interesse colaboram entre elas e com a autoridade pública, não só na realização dos mesmos interesses, mas também na realização dos objetivos da comunidade. O novo corporativismo, você olha para a sua categoria, mas também olha para os resultados que vão impactar no povo. O neocorporativismo possui basicamente as mesmas características do corporativismo, distinguindo-se por não ser obrigatório e sim voluntário. Desdobra-se no conceito de que os mesmos grupos devem gozar de influência nas decisões políticas e, ao mesmo tempo, assumir responsabilidades quanto à atuação dos seus membros, controlando-a a fim de que não se afaste dos objetivos de relevância social previamente estabelecidos. Então vejam que no neocorporativismo é uma coisa mais moderna. Existe mais em países mais ricos, mais reorganizados. Tá? As corporações, elas sentam para negociar, mas não só para puxar mais benefícios para a sua categoria, e sim para também voluntariamente colaborar, participar das decisões, da execução e da fiscalização. Por isso que o Estado acaba ficando mais dependente dessas associações. Pessoal, no meu site petroniocastro.com.br temos cursos super direcionados, tá? Sempre objetivos, diretos e didáticos. Dá uma olhadinha lá, tá? petroniocastro.com.br. Vamos fazer exercícios, tá? Sobre clientelismo, corporativismo e neocorporativismo. Primeira questão do SESP. O clientelismo, ele consiste em um tipo de sistema em que os agentes políticos concedem benefícios públicos em troca de apoio político. Certo ou errado? Claro que está certo. O clientelismo é o mais fácil que tem. Troca de favor de benefício público. Eu vou te dar um ministério para que você apoie as medidas. Eu vou te dar emprego. Eu vou te dar isenção fiscal para que você apoie as minhas propostas. Tipo de sistema em que os agentes políticos, tá, concedem benefícios públicos em troca de apoio político. Tá certíssimo, tá? Vamos mais uma repetida da Banco BFC, conceito de clientelismo. De novo, ó, dentre os modelos de intermediação de interesses. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de clientelismo. Essa questão é muito bacana. Cada uma das alternativas
nós vamos dizer se ela se refere a qual sistema de intermediação de interesse. Um tipo de relação entre atores políticos que envolve... Pessoal, a letra está meio pequena, mas tem o PDF, tá? Baixa o PDF dessa aula. Até todas as minhas aulas do canal tem o PDF para que você possa acompanhar e colecionar, que vale muito a pena. Um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos na forma de emprego, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto, clientelismo. Acabou a questão. Tá, mas calma lá. Bora analisar as outras alternativas? Arranjo de intermediação política a partir da organização da sociedade civil. Olha só, em número limitado de associações baseadas em interesses estruturais, as quais são reconhecidas pelo Estado como interlocutores autorizados. Você, sindicato, é reconhecido como o único representante dessa categoria. Corporativismo. Corporativismo. Outra, organização vertical da sociedade, a partir de associações representativas de interesses de setores ou categorias profissionais, criadas e controladas pelo Estado. Sindicato, corporativismo de novo. Relação de cooperação. Aí já não é mais corporativismo, cooperação, colaboração, em que as associações participam voluntariamente do processo decisório e assumem uma série de atribuições na implementação de políticas públicas. É uma coisa nova, é o neocorporativismo. Tá bom? Que questão bacana essa questão do TRE do Pará. Terceira questão, questão da banca Quadrix. No sistema capitalista, a instituição de sindicatos e corporações na busca da mediação de interesses como forma de resolução de conflitos é uma expressão do corporativismo? Sim, com certeza. Criar sindicatos e corporações para mediar interesses de uma categoria com o governo, tá? Ou com os seus patrões, corporativismo. Outra questão do Sebrasp. O começo da frase já mata a questão. Em uma relação colaborativa entre organizações privadas e o Estado, na qual as organizações participam do processo decisório e recebem uma série de atribuições referentes à política pública. Colaboração, a entidade ela não só ajuda a decidir como assume responsabilidades. Neocorporativismo. Neocorporativismo. Pessoal, exercício é tudo. Você precisa estudar fazendo exercício. Claro, estuda o exercício bem já separadinho pelo professor, para que você possa fixar. Não é ele exercício aleatório, exercício que às vezes nem está no programa e só faz te atrapalhar. O que caracteriza Consulpan, tá? O que caracteriza o clientelismo como uma forma de intermediação de interesses? Ora, clientelismo, troca de favor por voto. Olhando rápido, a busca por favores e benefícios pessoais em troca de apoio político. Letra B. Não tem como errar uma questão dessa. Sexta questão. O neocorporativismo materializa-se na atuação de sindicatos fortes, com interesses bem definidos, interesses esses colocados acima dos interesses dos demais atores envolvidos nas relações de trabalho. Sindicato forte defendendo os interesses dos seus. Isso não é relação colaborativa que pensa em si e na comunidade. Isso não é neocorporativismo. Isso é corporativismo. Corporativismo. Tá bom? Inclusive, pessoal, no meu site eu tenho cursos como Quebrando a Banca FGV. Só questões da FGV, mais de 400. Administração de materiais, arquivologia.
pacotão, tudo bem explicadinho, quebrando a banca OCP. Eu tinha muitos, eu estou reformulando, logo logo eu vou ter de um montão de bancas para você dar direcionamento. Nós temos os cursos de teoria, exercícios de bancas misturadas, mas sempre é bom na hora de você fazer a prova, você ir lá e conhecer o histórico da banca, para ver como ela vai cobrar. Pessoal, é besteira achar que são várias, que as bancas são radicalmente diferentes. Não. É um ou outro detalhezinho que uma banca pensa diferente da outra, tá? Então, você estudando a matéria direitinho, tá preparado. Mas claro, se você puder resolver uma gama de questões daquela banca que você vai fazer, isso vai te ajudar, porque eles repetem a linguagem. Pode não repetir a questão, mas repete o raciocínio. Tudo bem? Sétima questão é uma questão da banca FGV 2024, uma questão um pouco mais difícil. Nas últimas décadas, muito se tem debatido sobre a capacidade de governos democráticos, sejam presidencialistas ou parlamentaristas, em manter governabilidade. Em diferentes países, a partir dos laços que estruturam as relações entre Estado e sociedade, é cada vez mais forte o neocorporativismo a modificar lógicas e capacidade de governar. Cada vez mais forte o neocorporativismo. Ou seja, voluntariamente as associações participam, o governo precisa delas, elas são importantes e elas ainda ajudam. Então o Estado fica mais dependente delas. Nesse sentido, o neocorporativismo é associado à ideia de liderança do Estado em fazer valer as decisões tomadas por ele. Não. Mobilização governamental de meios e recursos necessários? Não. O neocorporativismo não é o próprio Estado se sair à frente. Cooperação de organizações de interesses específicos com o Estado na definição de políticas públicas. Certíssimo. Não é essa questão que eu estava dizendo que é um pouco mais difícil, não. Não é essa. Essa era muito boba. Falou em neocorporativismo, palavra-chave, cooperação de organizações de interesses específicos com o Estado na definição de políticas públicas. Essa era molinha. Oitava questão. Corporativismo, sindicato forte, é um sistema de intermediação de interesses em que as unidades constitutivas estão organizadas em um número limitado de categorias singulares, compulsórias, obrigatórias, não competitivas. Um sindicato não compete com o outro, hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas. Essas corporações, elas são reconhecidas ou permitidas pelo Estado e que têm a garantia de um deliberado monopólio para representar a sua categoria, em troca da observância de certos controles na seleção dos seus líderes e na articulação das demandas e apoio. Tá certo, eu coloquei aqui essa questão, não é de banca nenhuma, tá? É Petrônio, tá? É só para você ler de novo que esse conceito é o conceito clássico de corporativismo, tá? Outra questão. Entre os mecanismos de intermediação de interesse, existe o corporativismo estatal. Lembra que existe o estatal e o societal. O estatal é o próprio corporativismo e o societal é o neocorporativismo. Agrega grupos de interesse da sociedade que condicionam o poder estatal, deixando-o mais dependente de sua força e organização. Essa é a mais difícil, essa do Sebrasp. Está errado, porque na verdade é o corporativismo societal. É o neocorporativismo, é o neo, que agrega grupos de interesse da sociedade, a sociedade percebe, o Estado percebe a importância deles, chama a participar, porque eles têm a contribuir nas decisões e na execução. É o corporativismo societal,
que nesse caso o Estado é mais dependente da força e organização desses grupos. Por quê? Porque os grupos de interesse se formam de maneira independente e voluntária. O Estado reconhece a sua legitimidade para participar do processo decisório. Mesmo sem ter uma lei que diga que ele tem que participar, o Estado reconhece, chama e fica mais dependente dele. Questão mais difícil, mas também não pode olhar só para a questãozinha fácil. Pessoal, espero que estejam gostando, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!